tema de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, é de autoria espiritual de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Capítulo 140, intitulado Para os Montes. O trecho evangélico em questão é o seguinte: Então, aos que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus está em Mateus, capítulo 24, verso 16. Para estudarmos com mais profundidade esse trecho, é importante que contextualizemos, que entendamos em que circunstâncias Jesus proferiu tais palavras. Para isso, vamos dar uma pincelada rápida em todo o capítulo 24 de Mateus, que contém um dos 4 sermões ditos por Jesus, que é o sermão profético. Ele foi proferido por Jesus no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, Israel. E tinha por objetivo anunciar principalmente 2 grandes acontecimentos pelos quais o planeta Terra e a humanidade como um todo passariam em algum momento. Um deles é a era da transição, permeada por sofrimento, seguida pela era da regeneração, permeada pela luz e pela paz. Ao longo dos 31 versículos desse capítulo, Jesus faz um alerta, primeiramente nos primeiros versículos, dizendo que a humanidade pode ser vítima de impostores, falsos profetas que em situações de crise ou em situações que gerem oportunidade podem se apresentar como sendo profetas sem que tenham a envergadura moral, o cabedal moral típico de um profeta. Logo a seguir, nos versículos que se seguem, Jesus coloca a natureza das tribulações pelas quais a humanidade há de passar durante todo o período de transição planetária. Essas são nossas velhas conhecidas, uma vez que a Terra está hoje de fato e vem há muitos e muitos anos caminhando dentro desse período, dentro dessa era de transição. Essas tribulações seriam conflitos de toda sorte, envolvendo violência, tanto individual, vemos muito violência entre famílias, violência entre amigos, dentro dos lares, violência coletiva, envolvendo povos por motivos ideológicos, por motivos políticos, por fanatismo. Além dos conflitos ligados à violência, a humanidade, segundo Cristo profetizou, também está sujeita a flagelos, a catástrofes de toda ordem. Também são nossos velhos conhecidos os terremotos, os grandes desastres naturais, os grandes acidentes com proporções importantes. Esses acontecimentos, eles podem ser única e exclusivamente por mudanças, por transformações que ocorrem na natureza e podem ser também devidos à ação humana na natureza. Nessa categoria se encaixam inclusive as doenças de difícil controle, como a pandemia que enfrentamos nos dias atuais. Logo nos versículos a seguir, Jesus comenta o comportamento esperado dos verdadeiros cristãos perante esses acontecimentos, perante essas provas, essas dificuldades a serem enfrentadas pela terra como um todo. E por fim, já no final do capítulo, Jesus comenta aspectos significativos do reinado da paz,
de quando a Terra, após o período de transição, chega na era da regeneração. Desses 31 versículos, o nosso foco de hoje é o 16. E nele, Jesus faz um primeiro aconselhamento aos discípulos do Evangelho. Aconselhamento diante de quais circunstâncias? Na verdade, aconselhamento diante do sofrimento a ser vivenciado. É importante um parênteses. No livro A Gênese, Kardec nos coloca sobre a lei, uma lei imutável, uma lei divina, uma lei eterna, que é a lei do progresso. E Kardec pontua que a lei do progresso, ela tem duas formas de operar. Uma delas é mais gradual, mais lenta, em que o indivíduo por si só busca a sua evolução, o seu aprimoramento, a sua iluminação pessoal e, como consequência, ele contribui para a marcha progressiva da humanidade. Essa é uma maneira da lei do progresso, inexorável, agir, mas de forma mais gradual. Talvez, por vezes, isso não seja suficiente. Então, existe uma outra maneira de atuação da lei do progresso. Essa, por sua vez, é muito mais brusca, ela é abrupta e causa ruptura de costumes, ruptura de crenças, de hábitos. Ela muda todo um status quo de determinada sociedade em determinado momento. Mas, consequentemente, ela leva a um processo ascensional da humanidade ali ou dos envolvidos mais acelerado. Essas mudanças mais radicais costumam espargir muito sofrimento. É um remédio muitas vezes amargo, porém necessário ao adiantamento e aprimoramento moral da humanidade. E é justamente nesses contextos de transição, de mudanças, de quebra de paradigmas sociais, de transformações que Jesus nos aconselha o seguinte: vocês que estiverem na Judéia, ele diz. Sim, a Judéia. E o que é, de fato, a Judéia? A Judéia é uma região geográfica que fica mais especificamente ao sul de Israel, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, onde inclusive está Israel, e é uma região que na época em que Jesus proferiu o sermão profético, ela era tida como um lugar santo, como uma região espiritual. Então, Jesus se dirige na época aos que estiverem na Judéia. Emmanuel, refletindo sobre isso, nos lembra que a Judéia somos nós. Sim, somos nós, seguidores do Cristo e verdadeiros cristãos. Nós, trabalhadores da casa espírita, vocês que me ouvem e que com disciplina seguem a doutrina espírita. Nós todos que por ação consciente e voluntária desejamos nos desenvolver, desejamos nos autoiluminar, desejamos o entendimento, sempre tendo como linha mestra, como bússola, o Evangelho do Cristo. Então Jesus está falando para nós diretamente nesse trecho do Evangelho, aos que estiverem na Judéia, que somos nós. E ele nos adverte: fujam para os montes, ou seja,
em circunstâncias de transformação, em circunstâncias envolvendo dor, sofrimento, mudanças, fujam para os montes. Os montes são, na verdade, montanhas, são o acidente geográfico que nós tanto conhecemos, que, aliás, é bastante comum na Judéia. Mas esses montes, segundo a reflexão de Emmanuel, têm a simbologia, eles são, na verdade, revestidos de uma alegoria relativa a ideias superiores. Essas montanhas, esses montes, são o lugar onde nós, seguidores do Evangelho, deveremos ir para que nos resguardemos desses acontecimentos, sim, nos preservemos. E aonde nós poderemos entrar em contato direto e permanecer firmes na nossa fé. Sim, é um lugar onde nós podemos intimamente reavivar e reafirmar nossas convicções. É essa fé que não é movida por dogmas transitórios, é essa fé nos princípios fundamentais que nos norteiam, é essa fé que nos traz a esperança, nos traz a certeza de que a paz virá, de que após a transição, após o sofrimento, após toda a incerteza, haverá novamente instaurada a alegria e haverá uma nova ordem, uma nova era, com aperfeiçoamento, com ganho moral de todos os envolvidos. É por isso que é tão importante que tenhamos princípios pétreos junto de nós, como, por exemplo, o fato de que o progresso é inexorável. Somos espíritos eternos, espíritos perfectíveis. Portanto, as relações entre os seres são perpétuas. Deus, a nossa convicção no progresso, a nossa convicção na fé raciocinada, preconizada pela doutrina espírita, nos impulsiona, nos dá força, nos dá equilíbrio para irmos adiante, para enfrentarmos os sofrimentos e para mantermos a esperança. É muito importante essa figura de ir ao alto, subir a um local onde possamos nos reconectar com essa fé que tanto nos ajuda, nos auxilia em situações de dor. Na verdade, nesses momentos, nessa reclusão, nesse retiro simbólico, também existe a oportunidade de entrarmos em contato conosco mesmos, olharmos para dentro de nós. Afinal de contas, nós praticamente não nos conhecemos. É importante que, em silêncio, identifiquemos quem somos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas necessidades, em que ponto estão nossas relações interpessoais, como estão as conexões, como está a convivência com aqueles que vieram para a Terra para dividir conosco a jornada dessa vida. Temos conflitos em família, temos conflitos no ambiente de trabalho, temos conflitos com o companheiro, com a companheira, com filhos. Por que há tantos conflitos no nosso dia a dia? É importante que olhemos para dentro de nós para identificar o quanto essa comunicação, o quanto essa convivência diária
não pode estar contaminada por julgamentos, por falta de empatia. É importante notarmos se o orgulho e o egoísmo tão presentes no nível de evolução atual do planeta Terra não são os sentimentos que norteiam nossas atitudes. É importante que identifiquemos isso na esfera do indivíduo, porque a sociedade onde vivemos, o planeta, em última análise, nada mais é do que o reflexo das individualidades. A sociedade hoje, ela funciona muito dentro de crenças, costumes, paradigmas que talvez não sejam mais adequados a essa nova era planetária. São paradigmas duais, paradigmas sempre baseados na dominação, no ganhar, em detrimento de alguém que sempre perde. Quantas vezes, por exemplo, vamos dialogar com alguém, temos algum embate, alguma situação conflituosa e dentro de nossa mente já sabemos qual é o final dessa conversa, já construímos isso na nossa intenção. Muitas vezes nossa intenção não é compassiva, não existe a compaixão, não existe a empatia, existe a vontade e a questão de ganhar, vencer a argumentação, ganhar a briga, a contenda, ter razão. Muitas vezes a humanidade, ela se contamina com situações como essa e acaba esquecendo a importância da boa vontade. Uma coisa simples, a boa vontade em fazer o bem nas nossas relações cotidianas, o interesse genuíno por entender quais são as dificuldades, as necessidades do outro. Uma vez que ele é ser humano como nós, está no mesmo planeta, em estágio evolutivo muito semelhante, ele tem más tendências, ele tem necessidades também muito equivalentes às nossas. Precisamos nos abrir com boa vontade para entendermos isso. Se fizermos isso, estaremos sim contribuindo para uma nova ordem social, tão importante nesse mecanismo, nessa engrenagem de mudanças. Outra conotação que pode ter esse ir aos montes, esse sair de si, é a questão do desapego à matéria, aos bens materiais. Inclusive, nos versículos que se seguem, 17 e 18, Jesus coloca claramente isso, que se alguém estiver trabalhando no campo, nem passe em casa para pegar suas vestes, fuja diretamente aos montes. Então, claramente, o que se pode carregar quando se sobe uma montanha? O que se pode levar junto? É impossível levarmos nossa casa, nosso carro, nossos bens. Temos que ir com aquilo que nós adquirimos moralmente, aquilo que nós temos em mente, com a nossa intenção, com nossos valores. Na verdade, esse sair de nós mesmos é alegórico, é simbólico, mas Emmanuel consegue fazer um apanhado conclusivo dessa reflexão muito valioso, quando ele nos alerta, nos lembra para a necessidade de haver um equilíbrio. Sim, para nós que queremos, que temos a intenção de sermos colaboradores fiéis na obra do Cristo, é importante que equilibremos a fé e as obras. É importante, é fundamental
que essa fé que vamos buscar nos montes seja o eixo mestre sobre o qual a humanidade gire. É importante que ela seja realmente o eixo, porém o motor propulsor dessa movimentação da humanidade em torno do eixo deve ser propiciado por uma outra lei divina, eterna, imutável, a lei do trabalho, mencionada no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 3. A lei do trabalho, o trabalho é quem vai fazer com que de fato as mudanças ocorram. É o que vai fazer com que nós realmente sigamos o exemplo de Jesus na Terra. Afinal de contas, Jesus não nos deixou um livro de autoajuda. Jesus nos deixou exemplos, ações. E é isso que se espera do seguidor do Cristo. Que ele obre, que ele, embasado na fé, com o eixo central da fé inabalável, raciocinada, a fé racional, trabalhe. E trabalhe para quê? Trabalhe para semear novamente a alegria, a paz, a concórdia, para que nós, de fato, sejamos os construtores das sendas de regeneração. O convite de Jesus é para nós. Nós seremos os responsáveis pela construção e pela reconstrução da vida, por mais que haja destruição, por mais que haja danos ao nosso planeta e à nossa humanidade. Nós estaremos lá para reconstruir a vida. Não fujamos à nossa missão. Muito obrigada.